Shalom, meus queridos e amados irmãos. Como é que vocês estão? Eu venho compartilhar com vocês hoje mais uma conquista que o Eterno me possibilitou e eu posso garantir para vocês, hein? É um material surpreendente. Esta Bíblia aqui, olha, Bíblia Sagrada Interlinear. Antigo Testamento, hebraico-português, Novo Testamento, grego-português. E aqui na internet não tem review ainda desta obra de alto padrão. Vou te falar tudo que você precisa saber sobre este material fabuloso. Mas antes de trazer a apresentação desta obra, você que ainda não é inscrito no nosso canal, está sempre por aqui, eu quero convidar você a se inscrever aqui embaixo, compartilhar também o nosso conteúdo. Isso ajuda o nosso canal, vai te abençoar também. E desde já, lembrando, o link para aquisição deste material estará aqui na descrição do vídeo. Sem mais delongas, vamos às especificações do material para você ter noção do que você irá encontrar aqui dentro. Esse material é um material único no mundo. A edição interlinear oferece tradução literal em português do texto bíblico logo abaixo do texto nas línguas originais em que ela foi escrita: o hebraico, o aramaico e também o grego. E além disso, essa edição ela ainda contém os textos da Nova Almeida Atualizada, a NAA, e a nova tradução na linguagem de hoje, a NTLH, para fazer comparação. A Bíblia hebraica Sturgatésia é o texto hebraico base para compor essa Bíblia maravilhosa aqui. No caso do Novo Testamento, o texto grego utilizado é o da 28ª edição do Novo Testamento grego de Nestle Aland. Ambos os textos são publicados conjuntamente pela Sociedade Bíblica Alemã e pela Sociedade Bíblica do Brasil, a SBB. E a tradução literal do Antigo Testamento interlinear, que é a ATI interlinear, e NTI foram desenvolvidas pela SBB ao longo das últimas décadas. O Novo Testamento ele foi o primeiro com a tradução interlinear do grego realizada pelo Dr. Wilson Schultz, que na época ele era consultor da tradução da SBB. Ele contou com a revisão do Dr. Robert Brasker, da Comissão Permanente da Tradução, Revisão e Consulta da SBB. Posteriormente foi elaborado o Antigo Testamento, cuja tradução interlinear foi feita pelo Dr. Edson de Faria Francisco, com revisão do Dr. Antônio Renato Guzzo. Por motivos de espaço, eles excluíram desta edição os prefácios, as abundantes notas textuais e outros comentários presentes nas edições do Novo Testamento grego-português e também do hebraico, do Antigo Testamento interlinear. A letra dessa Bíblia é uma letra normal, capa preta e azul, como vocês veem, uma linda capa. Ela mede 17 centímetros por 23 centímetros e meio, é um formato grande. Conta nada mais, nada menos que 3.904 páginas, para vocês terem uma ideia. Para quem ela é recomendada? Para acadêmicos e líderes. Você sabe quanto pesa essa obra, esse calhamaço aqui? 2,5 kg. É muita coisa, irmãos. É isso aí. Vamos dar uma olhada nela por dentro, que eu sei que vocês querem ver isso, porque eu mesmo procurei um review para ver como que ela se comporta por dentro. E aí eu vou te falar de algumas passagens que eu já busquei aqui para ver como está no original. E mostrar de um pequeno detalhe que eu já não gostei tanto. Mas vamos lá para a mesa e ver como ela é por dentro. Está aqui essa obra fabulosa. O que me deixou mais atraído por esta Bíblia foi essa capa. Eu não sei bem dizer que material que é esse aqui. Eu sei que ela é uma capa dura, mas é uma capa muito gostosa. Fora a beleza. Olha para isso aqui, irmãos.
essas gravuras aqui, Bíblia Sagrada Interlinear, Antigo Testamento Hebraico Português, muito bonito. Aqui embaixo nós vamos ter a Sociedade Bíblica do Brasil, 200 milhões de Bíblias. Então esse material é mais ou menos uma comemoração aos 200 milhões de Bíblias vendidas pela Sociedade Bíblica do Brasil. Eu já mostrei para vocês o calhamaço que é. Olha a lombada desta Bíblia. Eu acredito que é a Bíblia mais grossa que eu já tive. São 3.904 páginas. Quando abrimos ela, da direita para a esquerda, como funciona a abertura dos livros judaicos, porque o hebraico é lido da direita para a esquerda, nós já iremos ter na sua apresentação uma folha de rosto, Bíblia Sagrada Interlinear Antigo Testamento Hebraico Português, 200 milhões de Bíblias. Virando a página, teremos o índice. Uma coisa que eu já gostei muito nessa Bíblia é que o Tanar, que é conhecido aí por vocês, pela maioria por Antigo Testamento, ele está na ordem dos livros hebraicos, da Bíblia hebraica, o Tanar. A ordem é essa. Deixa eu ver se dá para mostrar. Já no índice, nós temos os 5 primeiros livros da Torá. Embora não traga essa divisão da Torá com os escritos, eles vão estar juntos. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, Isaías, Jeremias, Ezequiel. Aí já vai entrar nos 12. Depois dos 12, vamos ter os rolos, como vocês podem constatar. Os rolos: Rute, Cântico dos Cânticos, Eclesiastes, Lamentações, Esté, Daniel, Esdras, Neemias, 1º e 2º Crônicas. Viramos a página. Temos a apresentação. Olha aqui como que é o texto da Bíblia interlinear. Acredito que os que já estão familiarizados com o material interlinear sabem muito bem como é que funciona. O Dr. Francisco, ele que foi o tradutor dessa ferramenta, ele já tem um material semelhante a esse, mas em 4 volumes. Para você adquirir o Tanar completo, você tem que comprar o volume 1, 2, 3 e 4. E agora saiu o 5º volume, que é mais um léxico. Uma coisa que eu esqueci de mostrar é a lateral. Olha que lateral bonita. É um prateado. Só que esse prateado aqui meio que soltou nos meus dedos, olha. Mas é um prateado bem bonito. Olha como brilha. Vamos lá. Vamos em Gênesis. As traduções da NTLH e NAA são o que nós já conhecemos de praxe. A criação do universo, da raça humana, NTLH, NAA, a criação do universo. No começo, Deus criou os céus e a terra, NTLH. Essa aqui é uma equivalência dinâmica. Já na NAA, que é uma equivalência formal, considerada uma equivalência formal, temos: no princípio Deus criou os céus e a terra. Difere um pouco, muito pouco, do que está no hebraico. Aqui temos Bereshit, Bará, Elohim. O que me chama a atenção é que no texto hebraico temos aqui o Aleph Tav. Veja que não há uma tradução para o Aleph e o Tav que contém nessa parte do texto. Seria mais ou menos Bereshit, Bará, Elohim, Aleph Tav, Et Hashamayim. O que os sábios falam desse Aleph Tav? Eles dizem que o Aleph e o Tav, quando nós temos Bereshit, Bará, Elohim, Aleph Tav, o Eterno cria o alfabeto hebraico para dar continuidade à criação dos céus, da terra e de tudo que ele cria.
Então nós vamos ter a tradução literal do texto. Em início, e não como vemos nas traduções em português, no princípio, mas em início, criou Deus os céus, a terra, e a terra, Haaretz, era informidade e vacuidade e escuridão sobre faces do abismo. Aqui nós teremos a palavra faces no plural, porque em hebraico a palavra faces não contém ela em singular, só plural, que é a palavra aqui hebraica panavanecha, ou seja, faces, plural e não singular. E aí você vai ter a palavra original Bereshit, Gênesis, capítulo 1. O hebraico em uma letra negrito em preto, Gênesis, uma letra normal, azul, e o hebraico estará em preto e a tradução estará em azul. A diagramação é muito boa, o espaçamento nas laterais perfeito. Um material como esse aqui, eu posso lhe dizer que é um material clássico, não teria nenhum defeito nele. A Sociedade Bíblica do Brasil é uma editora bem renomada, então não faria um material nessa envergadura de qualquer forma. E aí você vai poder conferir como o acabamento é extraordinário. Já aqui a alusão da tradução NTLH como a NAA é bem pequena a letra, muito pequena mesmo. Aqui o hebraico a letra é normal. Já a tradução palavra por palavra é um pouco maior do que você terá aqui nas traduções da NTLH e da NAA, porque são muito pequenas as fontes utilizadas para a tradução. Vamos passando. Eu separei no livro de Iov, mas o que diz o texto hebraico? Será que de fato a mulher de Jó o manda amaldiçoar a Deus e morrer? Ou ela manda que ele abençoe a Deus, Barar? E no capítulo de número 2 de Iov, o versículo de número 9, a mulher de Jó vai dizer o seguinte: amaldiçoa a Deus ou abençoa a Deus? Capítulo de número 2, versículo de número 9. Vamos encontrar aqui o versículo de número 9. Você terá quase imperceptível os versículos, mas dá para encontrar. 8, versículo 9. Cadê o versículo 9? E vai dizer: e ele, o que se assentava no meio das cinzas, então disse a ele, a mulher dele: ainda tu o que agarra na tua integridade? Bendize, Barar, a Elohim, a Deus, e morre. Mas disse a ela: como falar de uma as insensatas falas também o bem recebemos de junto de Deus, o Deus, e o mal não receberíamos? E aí, como vocês podem ver, a palavra que aparece não é amaldiçoar, mas bendize, Barar, a Elohim, e morre. Outra passagem que eu separei para conferir foi o Salmo de número 23. Veja, entoação, Mismor, concernente Le David, concernente a Davi. Yahweh Roi, Yahweh, que tetragrama, Roi, o que me apacenta, não Lor, Essar, sinto falta. Não está dizendo nada me faltará. Não sinto falta. Do que não sente falta?
Veja que para você poder fazer uma exegese dessa forma, Yahweh, o que me apacenta, não sinto falta. Quando aparece a palavra nada me faltará, aí vai entrar aquelas dúvidas e questionamentos que nós já ouvimos muitas pessoas fazerem. Se nada me faltará, como falta emprego, falta saúde, falta dinheiro, falta alegria, falta paz, se o Salmo está dizendo que nada me faltará? O Salmo, no original, não está dizendo isto. Quando diz aqui que Yahweh é o que o apacenta e não sinto falta, como então podemos ver, o sentido parece o mesmo, mas conseguimos ver que é diferente. Não é a mesma coisa de nada me faltará. Vai passando os livros, já para entrar lá no Novo Testamento, ou na Berit Hadashah, veja só, você vai folheando, você quer encontrar o Evangelho escrito por Matityahu. Lembrando que os últimos livros do Tanar, a Bíblia hebraica, é 1º e 2º Crônicas, como vocês podem conferir. 1º e 2º Crônicas. O que acontece? Você vai encontrar uma folha em branco. Olha, não tem nada, não tem aqui Novo Testamento, como aparece nas Bíblias normais, mas outra folha em branco, que não aparece Novo Testamento também, mais uma outra folha em branco. Olha a quantidade de folhas em branco que aparece aqui. E aí vamos já acessar o Evangelho escrito por Mateus, certo? Opa, não é. Aqui vamos ter o livro de Apocalipse. Se você for acessar esta Bíblia, transicionando de 2ª Crônicas para entrar no Evangelho de Mateus, esqueça, o caminho não será esse. Como ela está em uma ordem inversa, você vai encontrar o último livro da Aliança Renovada, a Brit Hadashah. Para você acessar o Evangelho escrito por Mateus, você tem que vir no final dela, é como se fosse uma outra capa, veja. A mesma capa que nós temos lá para acessar os livros do Tanar, nós teremos aqui para acessar os livros da Brit Hadashah, olha. Bíblia Sagrada Interlinear, Novo Testamento grego-português. E aí você já vai virar a página, terá as mesmas informações, a ficha catalográfica que você encontra para acessar o Primeiro Testamento, você encontrará aqui também, semeando a palavra que transforma vidas. E aí vai ter o índice, terá a apresentação que também é a mesma, e aqui interlinear Novo Testamento grego-português. E já entrando no Evangelho escrito por Mateus. Muitas passagens que você julga está escrito ou que Jesus falou, você tem que ter muito cuidado, porque nem tudo que você ouve dizer que Jesus falou aí nos púlpitos das igrejas que você é membro, ou até você mesmo prega sobre isso, afirmando que Jesus falou tal coisa, quando ele não falou. Uma dessas informações equivocadas que é transmitida nos altares aí de muitas igrejas é quando Jesus vai expulsar o demônio de um jovem, que o seu pai o leva aos seus discípulos. E aí, no capítulo de número 17, o versículo de número 20, aqui ele vai dizer o seguinte: por que eles não conseguiram expulsar o demônio lá do menino? Por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois em verdade lhes digo que se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte: mude-se daqui para lá, e eles se mudarão. Nada lhes será impossível. Entre colchetes, o versículo 21 tem:
Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de oração e jejum. Essa frase do versículo 21, entre colchetes, significa porque este acréscimo de esse espírito não sai senão por meio da oração e jejum, não consta nos manuscritos originais. Jesus, Yeshua, nunca falou tal frase. Vamos dar uma olhada no Evangelho de Marcos, a parte final, que muitos perguntam se de fato o Evangelho de Marcos é um evangelho que tem um final mais curto ou mais longo. Aqui você vai ter desta forma: um final breve e o final longo. O final breve, ele vai ter fim no versículo de número 9, versículo de número 8. E aí o final mais longo é o que vocês já conhecem, já é o acréscimo dos copistas, porque os manuscritos mais antigos só contêm até o versículo de número 8, e não do versículo de número 9 em diante. Esse é um material que eu achei muito importante por trazer essas informações. Tem outra passagem, o Evangelho escrito por João, capítulo de número 5, que tal informação não consta nos originais. Veja que informação que é essa. Olha, a NAA vai dizer assim: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali junto ao portão das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Nesse jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que as águas se movessem, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a, e o primeiro que ia entrar no tanque, uma vez agitadas as águas, sarava de qualquer doença. ANTLH, porque de vez em quando um anjo do Senhor descia e agitava a água. Será que João de fato escreveu isso? A resposta é não. Texto grego. Depois dessas coisas, era a festa dos judeus, e subiu Jesus para Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto ou à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betsata. 5 pórticos, tendo em estes jazia multidão dos doentes, cegos, coxos, paralíticos. Estava aí certo homem, aqui eu estou lendo da forma que está no texto original, ali 38 anos, tendo em a doença dele. Então vocês veem aqui que no texto grego não aparece esse anjo que descia e agitava as águas. O acréscimo que foi feito, essas traduções bíblicas aqui, não vai corrigir, infelizmente, essas inserções que modificam todo o sentido do texto. Bom, queridos irmãos, então é isso. Bíblia que vale muito a pena adquirir. Lembrando que eu vou deixar aqui abaixo do vídeo o link para adquirir essa belíssima Bíblia. Eu tenho aqui outro material que vai ser o mesmo do Novo Testamento, o interlinear, é a mesma coisa, a mesma obra, grego-português, da SBB também, segunda edição, é o mesmo que você encontra nesse Novo Testamento interlinear. Eu agradeço a Deus porque este é o primeiro review desta obra que você vai encontrar na internet. Você pode procurar que não encontrará até o tempo que eu estou disponibilizando esse review, alguém apresentando este material. E aí, vocês já tinham ouvido falar dessa Bíblia? Está no seu radar? Se está, deixa aqui embaixo se você quer saber mais alguma coisa. O que eu posso falar é que vale sim muito a pena para você que é um estudioso das Escrituras. Vai te abrir um leque de compreensão dos textos em original para conseguir diagnosticar o que de fato as Escrituras dizem. E isso será bastante elucidativo para nós que buscamos um entendimento mais literal daquilo que as Escrituras nos ensinam. Tá bom? Vou ficando por aqui. E se você ainda não é inscrito, inscreve-se aqui embaixo.
Até o nosso próximo vídeo, se assim o Eterno nos permitir. Shalom, shalom.